Olha, foram 9 meses de ansiedade para o grande encontro e a partir daí mãe e filho ficam cada vez e cada dia mais apegados, né, Raquel? Mas depois de 4 meses de cumplicidade, muitas mães precisam voltar ao trabalho. E aí? Pois é, como é que elas podem se preparar para lidar com esse momento de separação dos filhos? Esse é o tema do nosso assunto em debate de hoje. A repórter Anne Lotterman conversou com algumas mães no Rio de Janeiro. Raquel, Luciano, olha, não tem jeito. Com o fim da licença maternidade, muitas mulheres passam pelos mesmos sentimentos de dúvida e culpa. Mas para voltar ao trabalho de forma gradual ou não, é fundamental que a mulher se sinta segura em relação ao que fazer e com quem deixar seu filho. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com algumas mães. Vamos lá. Há 2 anos atrás comecei a sair do mercado corporativo e comecei a trabalhar como consultora. Por conta própria, para ter mais flexibilidade, e aí eu engravidei ano passado e aí decidi continuar trabalhando como consultora até que ela complete pelo menos 1 ano. E aí você quer voltar a trabalhar? Sim, com certeza. Agora, qual deve ser a maior dificuldade para uma mãe na hora de deixar o filho em casa? Você já pensa nisso? Não penso. Não penso para não me desesperar, mas é difícil, mas acho que faz parte. Acho que é importante também a gente se preparar para ter essa separação, né? Porque em algum momento isso vai ter que acontecer. É importante a mulher trabalhar, né? E a estrutura para cuidar da criança, o que tem que ser essencial, você acha, para depois você ficar tranquila com seu filho em casa? Eu acho que tem que ter uma pessoa que você confie para cuidar, né? Eu acho que nessas horas o suporte dos pais, né, dos avós também é bacana, é importante. E do marido também, né? Com certeza. Seu filho tem quantos meses? 3. Você já pensa em voltar ao trabalho? Não, ainda não. Penso ainda curtir mais um pouco com ele. Não sei quando pretendo largar para voltar para o trabalho. Ainda estou curtindo, estou super feliz. Mas vai ser uma decisão difícil. Com certeza. Vai ser. Às vezes eu passo 2, 3 horas longe, né? Para depois já para a próxima mamada eu já sinto saudades. Sou empresária, tenho uma empresa de assessoria de imprensa e só vou poder ficar em casa 3 meses. Só 3 meses? Só 3 meses. E como que você lida com isso? Não tem muito jeito, né? Eu acho que o importante é a qualidade do tempo que eu tô com ele. A quantidade, enfim, isso faz parte da minha vida, então não tem muito jeito, né? Mas ele não vai estar muito pequenininho para você largar? Vai estar muito pequeno, mas enfim, montei uma boa estrutura em casa, com uma pessoa que fique com ele de confiança, a pessoa que cuida da minha casa está comigo há bastante tempo, e é isso, já não tem muito jeito mesmo. Tem que voltar ao trabalho, né? Voltar ao trabalho. Acho que é o drama da vida contemporânea hoje em dia, né? As mulheres ocupam cargos mais altos e trabalham e não tem como ficar em casa, assim. Infelizmente isso é uma realidade atual. Bom, a gente conversa sobre esse assunto com o pediatra Ricardo Chaves, aqui no estúdio do Rio de Janeiro. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia. Bom dia. E em São Paulo, a Ana também tem convidado, né, Ana? Aqui, Luciana, a gente recebe a psicóloga Margarete dos Reis. Ela é terapeuta sexual e de casais e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito bom dia também. Bom dia. A gente está ouvindo todas aquelas mães ali sofrendo esse sentimento de culpa que acomete todas as mães nesse momento de transição, que tem que voltar ao trabalho. O que pode fazer a diferença para essa volta ser menos sofrida, doutora? Veja, começar, em primeiro lugar, admitindo que é uma fase nova. Então, é um começo, que tudo pode até acontecer de uma forma um pouco atrapalhada, mas que a mãe vai conseguir, e os pais, né, eu diria os pais, podem conseguir estabelecer aos poucos o que é melhor para essa criança. Né? Então, essa mãe, ela está começando a fazer a separação, que não é difícil só para a criança, às vezes é mais difícil para a mãe fazer esse afastamento. Doutor Ricardo, falando dessa parte, né, geralmente, realmente, a mãe sofre muito mais por deixar ali a criança. Mas eu queria saber se existe uma data ideal para a volta ao trabalho, para a criança conseguir ficar sozinha, ou cada caso é um caso, dependendo da maneira como essa situação acontece? Eu acho que cada caso é um caso. A gente tem, fundamentalmente, um balizamento pela legislação. Então, a licença maternidade de 6 meses é um avanço absurdo. O tempo de contato do bebezinho com a sua mãe desde o nascimento, quanto mais duradouro, melhor para ambos. Então, você imagina o sofrimento que significa para uma mãe, por exemplo, que não está defendida por essa legislação, por questão de trabalho, ter que deixar o seu filho em casa com 2 meses, porque tem que trabalhar. Então, eu acho que a nossa função, antes de mais nada, é dar apoio a essas mães. Agora, um tempo exato não tem.
No passado, alguns países na Europa tinham 2 anos de licença. Eu imagino que isso seja muito bom. Agora, isso não está sendo factível no mundo de hoje. Doutor Ricardo, mas vamos nos atentar aos aspectos físicos, por exemplo. Muitas mães, elas têm a orientação do pediatra para amamentar no mínimo até os 6 meses de idade. A gente sabe que a licença de maternidade, ela não chega a isso, algumas empresas dão 6 meses. Então, o que fazer neste momento? Né? A mãe volta ao trabalho, mas aí está com aquela culpa de que queria continuar amamentando. E existe saídas para isso? Existem, eu acho que existem saídas e, novamente, apoiar as mães. Então, assim, a gente tem que tentar se desdobrar para tentar montar, por exemplo, no caso do aleitamento, uma maneira que ela possa amamentar ainda trabalhando. Então, se ela tem uma data para voltar ao trabalho, a gente pode, por exemplo, apoiá-la no sentido de armazenar leite materno. Porque a gente acha que o bebê deve mamar leite materno pelo menos até 6 meses, exclusivamente. Quando ela volta antes, às vezes ela volta com uma carga horária muito grande. Mas se ela tiver tido algum apoio e algum preparo para, por exemplo, armazenar leite em casa, isso já é um avanço muito grande. A outra é tentar montar um cardápio, uma rotina de alimentação dessa criança que possa introduzir, às vezes é inevitável, algum alimento antes, preservando ainda assim o leite materno como fonte de leite. Isso tudo passa pelo apoio à mãe. Doutora Margarete, lógico que a preocupação em não estar perto do bebê é normal, ainda mais a mãe que teve ali o bebezinho recentemente, que volta antes dos 6 meses, né, para o trabalho. Agora, essa preocupação é normal. Agora, o que passa a ser preocupante, né? Que em casos que a mãe tem que ficar atenta, quando ela não consegue, por exemplo, trabalhar e só pensa no filho, que tipo de ajuda ou que tipo de preparo a mulher deve ter no momento de voltar ao trabalho para conseguir ficar bem no trabalho e também ficar bem em casa? Ela carregou esse bebê durante 9 meses e ao nascer ela quer dar toda a atenção, ela volta toda a atenção para cuidar desse bebê e quando ela tem que se afastar, muitas vezes ela acaba tornando isso uma coisa que pesa demais. Então, o que mostra uma preocupação excessiva, por exemplo, é quando esse pensamento se torna obsessivo. Ela não consegue se desligar de uma coisa para fazer outra. Então, procurar lembrar que o papel de mãe, esse papel que ela passa a exercer na vida depois que o bebê nasce, é mais um papel na vida dela. E a vida é um exercício de papéis. E ela está começando o treinamento desse papel. Então, se ela tem dificuldade de se desligar para fazer qualquer outra tarefa, se ela não consegue diminuir a ansiedade devido a ter deixado a criança com alguém ou ter colocado num berçário, é procurar uma ajuda até profissional, porque muitas vezes ela pode estar vivendo uma pressão desnecessária, uma pressão maior do que aquilo que está exigindo dela se afastar do bebê naquele momento. Doutor Ricardo, eu gostaria de complementar a pergunta da Raquel e perguntar justamente isso. Quais são os sinais de que a preocupação com o bebê está excessiva e pode ser um sintoma, então, de depressão pós-parto ou depressão pós-amamentação? Olha, a depressão pós-parto, numa discussão muito teórica, ela é até um sintoma, é até uma situação muito comum e muitas vezes ela não é imediatamente ao parto, ela começa algumas semanas depois. Mas como qualquer depressão, ela tem alteração de comportamento, alteração de humor, uma tristeza, esse peso exacerbado nesse momento de separação. O que a gente tenta chamar a atenção é que tem um lado positivo na separação. O bebezinho também precisa do famoso liga e desliga, estar e não estar com sua mãe. A questão é esse equilíbrio e, evidentemente, como ela lida com esse equilíbrio, né? E do lado do bebê, ele também pode apresentar sinais dessa depressão. Então, ele pode também apresentar algum sinal de desligamento da sua mãe, ele pode não vincular o olhar, ele pode se desinteressar pela mamada, ele também sofre essa repercussão. Daí a importância de nós, pediatras, olharmos sempre os dois. Nós somos médicos das crianças, mas a gente tem que olhar as mães, a gente tem que cuidar das mães. Na verdade, a relação entre os dois é a arte do nosso trabalho. Isso é uma coisa muito que a gente deve praticar. Doutora Margarete, aproveitando essa questão da depressão pós-parto, mas assim, só para falar de um outro aspecto, de outro comportamento, né? Daquela mãe
que talvez ela não está com depressão, mas ela é muito mais bem resolvida e até aceita realmente a possibilidade de trabalhar e até... Mas aí tem a questão da culpa, né? Por que que eu sinto isso? Por que que eu já sinto que posso voltar a trabalhar? Eu não devia estar gostando mais do meu filho, eu não devia estar querendo ficar mais tempo com ele. Quer dizer, parece que a questão da culpa está sempre ali, né? Na presença da mãe. É, realmente, até porque o que se espera e o que culturalmente se prega é sobre o amor incondicional, o amor de mãe que é incondicional e que tem que estar ali cuidando e por perto o tempo todo dessa criança. E a ponto, muitas vezes, de ela esquecer de pedir ajuda, sabe? De pedir a colaboração do pai ou das pessoas que estão à volta dela. Então, obviamente que esse amor ele é inquestionável, com exceção de casos que fogem à normalidade, mas o amor de mãe ele é inquestionável, essa vontade de cuidar do filho é muito presente. Agora, às vezes a mulher acaba que esquecendo de pedir ajuda e ela fica exausta com a demanda que é cuidar de um bebê, de uma criança de poucos meses, e ela não divide isso e ela sai para fazer uma coisa pensando que ela tem que voltar e aquilo acaba provocando um desgaste muito grande. E ela deixa de aproveitar quem está ali do lado e que pode, muitas vezes, colaborar muito mais com ela, como é o caso do pai, do parceiro, do companheiro de vida. Pois é, doutor, falando em divisão de tarefas, decidir com quem a criança vai ficar enquanto a mãe trabalha é uma das escolhas importantes nesse momento. Eu queria saber como deve se dar essa transição para um outro cuidador. Eu acho que, classicamente, nós temos 3 situações. Uma situação muito conhecida de todos, que são as creches. As creches passaram a existir e cresceram porque a mulher foi ao mercado de trabalho. A segunda situação é a própria casa. É montar uma estrutura em casa que seja confiável, de modo que a mãe possa voltar ao trabalho e ter essa estrutura funcionando. E aí eu chamo a atenção para os laços de família ou os laços sociais, que muitas vezes ficaram perdidos. A mulher hoje fica muito sozinha. E uma terceira situação é da comunidade. A gente vê muito isso quando eu trabalho no hospital da universidade, no hospital público, e a gente vê muito o laço da comunidade. Então, ela deixa numa creche comunitária ou deixa com vizinhos da sua confiança que permitem que ela saia para o trabalho e volte, evidentemente, encontrando a criança numa situação de bem cuidada, de bem-estar, que, na verdade, é a preocupação maior de toda mãe e, evidentemente, também de todo pai. Interessante o comentário sobre a participação paterna, porque a gente esquece, quer dizer, da mesma forma que a gente dá muita força às mães, deve ver o papel do homem também na maternidade. Essa divisão de tarefas é muito importante, inclusive para o crescimento psíquico desse bebê. Essas 2 referências na vida dele existem inexoravelmente. Muitas vezes fica no colo da mãe a maior responsabilidade. Sem dúvida, isso é importante. Doutor Ricardo, muito obrigada por participar aqui com a gente desse debate. Doutor Ricardo Chaves, pediatra. Até a próxima. Bom dia. Muito obrigado a vocês. Ana? Obrigada, doutora Margarete dos Reis, terapeuta sexual e de casais e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Obrigada, bom dia para você. Obrigada, igualmente.